Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi fazer aqui para vocês a filmagem da minha yakisoba de vegetais. Eu faço ela com cogumelos e aproveitei aqui que eu estava iniciando para gravar para vocês. Nesse passo aqui eu já tinha refogado cebola, alho e temperei com alguns condimentos que é semente de coentro, cominho, tudo em pó, tá? Eu não coloco muita coisa não, porque eu gosto mais do ingrediente natural. Aí eu pico aqui as cenouras assim em cubinhos, né, compridinhos. Faço tirinhas um pouquinho mais grossas, não muito, para dar um tempinho dela dar uma refogada. Essa yakisoba ela fica com um sabor assim excepcional, principalmente para quem quer provar um pouco daquele cogumelo, um outro tipo de proteína, tirar um pouco do peso da carne, da proteína animal do organismo, vai ficar muito saborosa. E eu gostaria que vocês, junto comigo, acompanhassem toda a receita, porque se você observar, ela durou aí 24 minutos, uns 30 minutos você tem uma yakisoba muito saborosa para você receber alguém em casa. Nesse momento aí eu tô picando o repolho, era o que eu tinha na minha geladeira, viu? Não entre em neura de que tem que ter isso, tem que ter aquilo, você faz com aquilo que você gosta. Geralmente eu tenho em casa repolho, cenoura, vagem, alguma coisa nesse sentido. Nesse dia eu tinha só um pedacinho de repolho, então ali tem uma cenoura picada, meia cebola picada também em tirinhas, um dente de alho por enquanto. Eu frito ele no azeite, tem essa panelinha aí que ela facilita bastante para quem quer fazer yakisoba, comida oriental, porque a tendência é você fazer tudo numa panela só e vai começando com aquilo que é mais duro, né? Aquele que tem mais tempo de cozimento, que daí você vai fazendo e vai afastando para o lado. Se vocês observarem, eu gosto de ficar mexendo, não é necessário mexer tanto, tem que dar uma douradinha no legume também, né? Que isso agrega bastante sabor na comida. Essa comida, quanto mais demorar, melhor é. Acontece que a gente não tem paciência. Hoje em dia a gente está numa correria e acaba fazendo tudo o mais rápido possível para entregar. Então, é a gente que leva tudo pro lado errado. E o fogo ele tá médio, ele não tá muito alto. E o objetivo ali é dar uma murchadinha nessa cenoura, porque ela vai ter que estar ainda com um pouco de crocância. Você sabe que yakisoba a gente mastiga e sente o legume. Aí eu coloquei um pinguinho de água, porque senão ia começar a queimar a minha cebola e eu não quero isso, no máximo ela dourada. E ajuda também a dar um vaporzinho para começar a cozinhar a cenoura. É um processo, viu gente? É um processo delicioso fazer uma comidinha em casa, fresquinha, ter o sabor. Então, você vai adorar essa yakisoba, essa receita é muito prática e muito saborosa. Aqui eu tô acrescentando repolho. Eu acho que dá mais ou menos 1/3 de uma cabeça de repolho pequena, que eu tinha guardado ali uns pedacinhos, aqueles mais grossos, não tem? Eu faço a salada com a parte mais fina, e essa parte mais grossa eu acabo gostando de fazer ela refogada, porque ela rende mais como refogado, né? Dá mais, e como salada ela fica meio durinha. Então eu aproveito a parte das folhas mais fininhas e faço salada. Aí eu faço sempre um repolho refogado, eu gosto bastante de legumes no forno, então dá para trabalhar legal com essa parte mais grossinha do repolho. Aqui eu já tô misturando tudo junto, porque eu quero que isso tudo dê uma murchada para poder começar um processo de cozimento. Mais um pouquinho d'água, é tudo no olho, viu gente? Isso aí é feeling de cozinha, com o tempo você vai pegando. Se você não tem costume ou hábito de cozinhar, coloco a tampa para deixar um tempinho. Enquanto isso, não tá aparecendo aí para vocês, mas eu tô ali processando agora os meus cogumelos. Eu tô trabalhando com 2 cogumelos, trabalhando com o cogumelo shiitake e o shimeji. Os 2 cogumelos que eu encontrei aqui no meu mercado são uma bandejinha de 200 gramas cada, então são 400 gramas de cogumelos que eu vou acrescentar aí nessa nossa yakisoba. Eu não sei a técnica de cozimento de cogumelo, eu não tenho assim conhecimento técnico para oferecer para vocês. Tudo que eu fiz aí foi de olho e que eu aprendi sozinha, dando uma olhada num vídeo ou em outro, assistindo aqueles programas de culinária. Então assim, vocês deixem, relevem, se tiver alguma coisa técnica aí, faz do jeito técnico, se você souber, e ignorem a minha cozinha amadora.
Mas é isso. O cogumelo, eu já percebi que o cogumelo shiitake, ele é um pouquinho mais duro que o shimeji para cozinhar. O shimeji, ele é um monte de cogumelinho assim, mais acinzentado, e o shiitake é aquele marronzinho maior. E aí ele, depois de cozido, fica assim excepcional o sabor. Então eu percebo que o talinho do shiitake e a carninha dele ali, a parte de cima, ela tem um pouquinho mais de consistência do que o shimeji. Então a gente vai acrescentar ele primeiro. Mas, enquanto isso, eu tô aqui esperando que dê esse vaporzinho naqueles legumes nossos para ele ter um ponto de cocção, né? Para ficar saboroso, ficar gostoso e agradável pra gente mastigar também, para não ficar uma cenoura dura demais e nem um repolho também molenga e nem duro demais. E assim, enquanto tem esse tempinho, eu queria falar para vocês que tem pesquisas, tem estudos que afirmam que a gente ficar acelerando o conteúdo na internet faz a gente ficar estressada e ansiosa demais. E eu percebi que eu tinha esse defeito. Então eu peço para você que, se tiver condições de curtir junto comigo esse processo desses 24 minutos fazendo a minha yakisoba, segue aí comigo, vamos junto, calmo, zen, tranquilo. Eu queria ter deixado para vocês o som da próprio alimento, mas nesse instante eu estava ouvindo uma rádio e aí não tem como, né, gente? Tem direitos autorais, meu vídeo não ia chegar até vocês. Então eu resolvi concluir ele narrando porque eu não ia gravar de novo. Lá no meu canal, se você observar, é insight. Deu vontade de fazer, eu faço. Para quem gostar, quem não gostar, pode pular a publicidade do canal aí. Eu sei que tem gente que vive disso. Eu tenho prazer, às vezes, em divulgar alguma coisa com vocês, porque eu acho que aqui ainda tá limpinho, né, gente? Tá gostoso vir aqui. Tem menos, assim... tem mais liberdade pra gente ser a gente mesmo e ter gente que gosta da gente junto conosco no canal. Bom, agora acho que eu já vou começar a abrir ali para ver como é que tá, mexer para vocês. Esses legumes já estão num ponto legal, eles estão bem crocantinhos ainda, mas ainda tem mais um processo aí de cozimento de pelo menos uns 16 minutos pra gente acompanhar. E vou acrescentar aqui os cogumelos. Eu tinha feito um fiozinho de azeite bem fininho, mas agora eu coloco mais um pouquinho, porque eu quero dar uma fritadinha nos cogumelos. Vocês viram que eu afastei ele pro lado, né? Essa panela, ela facilita bem por conta disso. Aí eu corto ele assim, ó, em tirinhas. Não lava cogumelo, viu, gente? Cogumelo você só limpa ele com guardanapinho, porque não dá para agregar água nele. Ele é bom assim, sequinho. E até então eu não temperei com mais nada, tá, gente? Eu só coloquei, como eu falei lá no início do vídeo, a cebola, o alho, um pouquinho, uma colherinha de café de pó de coentro e uma colherinha de café de pó de cominho. E esses são os temperos que eu tô usando no momento. Dá um sabor bem legal, não fica muito forte. E eu fiz também yakisoba desse jeito, ficou muito boa. Aí eu estou dando uma mexidinha. É boa a panela? É, mas eu ainda acho ela pequena. Não sei se eu que exagero na quantidade de ingredientes, mas ela começa a ficar apertada. E ainda tem 200 gramas de shimeji para entrar. E o shimeji, ele é bem espaçoso. Nesse momento eu peguei um pouquinho de shoyu para colocar e dar uma dourada junto. Gente, o carameladinho do shoyu junto com esse cogumelo é impressionante. E a gente tem alguém tentando entrar. Pronto, fizeram um barulho no meu vídeo agora, mas não vou cortar não, porque, né, acontece, vida real é assim. Voltando aqui pro vídeo, eu dei uma cozinhada agora ali com o meu shoyu, para ele dar uma murchadinha também, como eu disse para vocês antes. Esse daí ele é um pouquinho mais firme, né, ele exige um pouco mais de cozimento. Então ele entrou primeiro e ele vai começar a dourar primeiro. Logo em seguida eu vou jogar ele pro lado ali para ele continuar cozinhando. E vou abrir um espacinho pro shimeji entrar também. Que aqui a gente vai fazer com 2 cogumelos, que são as proteínas. Geralmente a gente come yakisoba aí de carne, mais um fiozinho de azeite para dar uma fritadinha. A gente come yakisoba de frango, frutos do mar, e essa daqui é de cogumelos e vai ficar sensacional. Eu indico você a saborear, porque se você tem algum receio de comer cogumelo, desse jeito você nem vai sentir diferença para uma yakisoba de proteína animal. Vai ser bem saborosa. Confia em mim e faz. E se não tem o mesmo legume na geladeira, faz com o legume que você gosta.
Coloca aí outro tipo de legume, uma selga, pode colocar pimentões também para quem gosta, pode colocar abobrinha, faz do jeito que você quiser com chuchu. O que dá gosto bom aqui, que vai dar o sabor, é o shoyu e o cogumelo. Confia que no final o resultado vai ficar bom. Aqui eu jogo mais um pouquinho de água nos legumes para que eles não queimem, né? Porque a panela continua aí no fogo. Vocês viram que eu dei uma afastadinha na tentativa de ter mais fogo no cogumelo e menos fogo nos legumes. Mas não tem como, né? Mais um pouquinho de shoyu. Gente, o shoyu é no olho. Eu sei que vocês falam de sódio, esse tipo de coisa, mas esse shoyu aqui é um shoyu light que tem um teor um pouco mais baixo de sódio. E eu não coloco muito não. Se somar tudo ali, não deu nem 30, 40 ml do vidrinho todo. Tinha um restinho de nada em um e eu coloquei um pouquinho do outro. É para dar sabor mesmo, que eu acho que é o que dá o sabor característico de yakisoba. Vocês viram ali que o shimeji, ele é um pouquinho mais assim fininho, ele é mais macio para cozimento. Ele cozinha bem mais rápido do que o outro. Então a gente já está aqui com 11 minutos de cocção. Os legumes já estão bem gostosos, já estão bem saborosos, no ponto assim ideal para começar uma fervura. E a gente vai agora fazer um pouquinho de tempero nesse sabor todo. Acrescentei aqui um pouquinho de sal, que já tinha provado e vi que estava totalmente sem sal. Vocês sabem que cenoura é adocicada e o repolho tem um pouquinho de traço de doçura também no sabor dele. Então, dei uma temperadinha nesse legume, porque agora a gente vai começar o processo de criar um molho. Porque o nosso macarrãozinho vai cozinhar no molho de tudo isso daqui junto, né? Vocês estão vendo ali que eu não paro de mexer, a louca da colher de pau, não para quieta. Agora já vou incorporando tudo. Incorporo legumes, incorporo ali junto com os cogumelos. E eu quero que tudo vá pegando um sabor maravilhoso para a gente já começar a criar aqui um molhinho onde a gente vai mergulhar o macarrão e começar o processo da yakisoba. Vai surgindo, né, gente? Se vocês olharem aí, já dá para sentir que isso tá bem saboroso. Eu nunca tinha feito cogumelo assim, até a primeira vez que eu fiz virou um vício. Aí eu acrescentei mais um pouquinho de shoyu, aquele chorinho básico. Quem tem problema com shoyu não vai comer isso daqui, procura outro tipo de alimento, porque isso é o que dá o sabor da yakisoba. Se você comprar no restaurante, amigo, vai ser desse jeito, só que você pode ter a opção de escolher um shoyu de melhor qualidade, né? Esse shoyu aí ele não é caro e ele tem um teor de sódio bem mais baixo, é um shoyu light, com menos teor de sódio, ajuda aí na saúde da gente também. Coloquei mais um pouquinho de água pra gente começar a formar o molho da yakisoba. E o bom mesmo seria se eu tivesse deixado para vocês ouvir o barulhinho que tá fazendo nessa panela, viu, gente? Porque, olha, é sensacional o processo de cozimento, né? Se você for acompanhar um prato todo, do início ao fim, assim, ele tem vários sons, assim, agradáveis. Então aqui eu tô montando aqui de novo, colocando mais água. Aparentemente para vocês vai parecer que não tem muita água nesse molho, mas tem, viu? Acho que eu coloquei em torno aí de uns 200 ml de água aproximadamente só nessa leva aí. Já tinha mais um pouquinho, então foi uns 300 ml de água. É porque tem bastante legume que dá volume nesse molho todo. E eu preciso achar aqui agora o espaço para a gente começar a colocar massa, né? Eu vou trabalhar com o macarrãozinho lamen, aquele que já vem para yakisoba mesmo, que você encontra no mercado, esse daí, ó. E diz aí que é pronto em 4 minutos, e de fato, eu que às vezes deixo um pouquinho mais, se deixar um pouquinho menos, fica ainda melhor, viu? Porque depois que você desliga o fogo, ele continua cozinhando, né? Então você consegue ter uma textura um pouco mais agradável se você desligar ele no tempo certo. Fala que é 4 minutos, não brinca não, deixa 4 minutos e já termina e já serve. Esse é aquele tipo de prato que o ideal é você fazer ele e quando estiver pronto a galera já tem que estar toda na mesa para você colocar ele lá e todo mundo se servir. Que daí você vai comer ele na textura ideal, porque ele continua cozinhando, vai virar uma papa depois se você ficar passando muito do tempo. Então vocês viram ali que eu fiz uma porção com duas unidades do macarrão que vem, né? Ele vem com 4 unidades, dá para 2 vezes. Aqui é uma porção para 2 pessoas que comem bem ou até para 3 pessoas, viu?
Você pode comer tranquilamente. Eu fiz aqui que sobra um pouquinho pro jantar ainda. Aqui em casa eu sempre gosto de fazer uma refeição que consiga sobrar um pouco pra janta, porque por mais que a gente goste de cozinhar, a gente não quer estar o tempo todo na cozinha, quer ter um tempinho livre também para fazer outras coisas. E aí eu vou dando um jeitinho, gente, de colocar esse macarrão na água, né, na parte do molho. Então eu jogo um pouquinho dos meus ingredientes ali pra cima dele, porque eu não preciso mais que eles cozinhem tanto, e tento deixar o macarrão mais mergulhado possível, embora esse macarrão cozinhe com quase nada de água. E vou fazer aqui esse jeitinho de deixar ele mais imerso possível, pra gente colocar a tampa aqui e deixar ele cozinhando aí por aproximadamente os 4 minutos que diz na caixinha. Acho que eu deixei um pouquinho mais, porém, indicado 4 minutos. Nesse meio tempo aqui, eu tenho um pulinho do gato aqui de yakisoba, que toda yakisoba eu acho que faz isso. Se não faz, é uma dica que eu uso e funciona. O molho da yakisoba, ele não pode ser ralo, porque ele tem que agregar nisso tudo, né? Então eu pego uma colher bem cheia de sopa de amido de milho, misturo com um pouquinho d'água, cerca de uns 100 ml, 150 ml de água, e dou mais uma colheradinha de shoyu ali, porque eu não quero que fique esbranquiçado. Então eu misturo bem isso numa água em temperatura ambiente, é o que eu estou fazendo aqui agora. E aí eu vou acrescentar isso quando o meu macarrão já estiver amolecido ao ponto de eu conseguir misturar tudo, tá? Esse processo de colocar esse pouquinho de amido de milho vai engrossar um pouquinho esse caldo e ele vai aderir na massa, aderir nos legumes. Quando você dá aquela garfada da yakisoba, ela vai vir com tudo, sabe? Você vai conseguir apreciar tudo. E também, pessoal, a yakisoba, a minha, eu não deixo ela com muito molho. Você pode pôr um pouco mais ali, viu? É opcional, isso aí é a gosto seu. Se você quer com mais molho, você coloca mais água no molho que você começou a produzir ali naquele início de processo de cozimento, de refogar os legumes. Aqui minha câmera me gongou, né? Deixou aí opaco, ela tirou de foco a filmagem. É a primeira filmagem que eu faço assim com tripé. Então eu deixei ela filmando pela câmera frontal, pela câmera de trás, traseira, e eu não estava acompanhando muito de perto a tela do celular. Eu deixei ela gravando ali e fui trabalhando real. Isso aqui é um processo assim, fidedigno de quanto tempo levou e tudo que eu precisei fazer para concluir essa yakisoba. E vocês podem ver aí que com cerca de 25 a 30 minutos você tem um prato completo e saboroso para você servir no seu almoço, no seu jantar. Se quer receber uma visita que chegou relâmpago na tua casa e é o que você tem na geladeira, até surpreenda eles, porque olha, tem gente que nem vai ver que não é carne, porque o shiitake fritinho e ali dentro daquele shoyu, ele parece filé. Você sente como se estivesse comendo um filezinho mignon, sabe? Não tem muita diferença não. A textura é muito similar, é muito saboroso mesmo. E sem contar que parece que tudo junto dá um sabor assim bem bacana para yakisoba. É bem legal. Eu aconselho você a testar, fazer aí na sua casa para você começar a intercalar dias de proteína animal, dia de proteína vegetal. Até porque, né, você sabe, tá caro pra gente comer carne todo dia. E aí, dessa forma, você vai conseguir fazer o processo funcionar melhor no teu organismo, que você não vai cansar ele tanto com a proteína animal todos os dias. E aí é um processinho que, ó, se você ver, eu acho que eu tô levando já uns 4 minutos para poder fazer isso. Então você vai deixando ali refogando esse material, enquanto isso você vai preparando as outras coisas, dando uma organizada na bancada. Que eu não sei vocês, mas eu gosto muito de fazer o processo bem feito, assim, que você pode deixar tudo organizado para você poder fazer tudo com mais calma, limpinho, né? E vocês desculpem se tiver algum barulho por trás, é que tem gente almoçando ali enquanto eu tô fazendo a gravação. Por mais que eu esteja longe, tô conseguindo captar, tem bastante eco aqui em casa. E seguindo aqui para vocês, pra gente poder avaliar direito, esse alimento ele tá bem completo, né? Você tem o carboidrato da massinha, você tem os legumes, que traz bastante fibra e algumas vitaminas, e também o cogumelo, que ele vem com uma função aí de proteína, a proteína vegetal. Então fica um prato assim bem completo, bem saboroso. Eu nunca encontrei para consumir aqui nos restaurantes que vendem yakisoba.
Foi por isso que eu tive a ideia. Um dia eu comprei o cogumelo. Geralmente eu fazia o cogumelo assim, fritinho, com um pouquinho de shoyu e uma cebola, refogadinho mesmo, assim, fritinho, para comer com pão. Fica muito gostoso você colocar em cima de um pedaço de pão, ou comer mesmo com algum outro tipo de carboidrato para fazer uma mistura. Então, dessa forma que eu fazia. Até que um dia eu tinha um pouco de legumes em casa na geladeira que já estava lá há muito tempo e eu queria saber o que eu ia fazer com eles. Juntei tudo e fiz essa yakisoba. Já fiz com outros legumes. É o que eu te falei lá no início. É o que você tem na sua geladeira. Não entra em neura de que tem que ser exatamente assim. Vai testando. Primeiro você vê como você quer. Como se você estivesse fazendo um molho normal na sua casa, só que com um pouquinho mais de sabor oriental. Tem gente que pode usar ali um olhinho de gergelim, que dá um sabor, coloca aqueles amendoim se quiser. Você pode fazer uma yakisoba mais tradicional, buscar uma receita na internet, mas assim, geralmente quando a gente faz para um monte de galera, a gente pega um tachão assim e faz a de proteína animal mesmo, nessas condições que eu tô te mostrando ali. A gente coloca às vezes um pouco mais de legume. Então aí, depois de uns quase 5 minutos, que eu acho que foi o tempo que ficou tampado, eu dei aquela olhada na massinha e vi que ela já estava no ponto, né? Então agora a gente vai fazer a incorporação dessa massa com esses legumes. A gente vai soltar ela aqui porque ela tá cozida já. Por isso que eu falo para vocês, respeitar o tempo da massa é ideal. Não ficou molenga demais, mas ele ficou mais do que eu gostaria. Se eu tivesse parado com 4 minutos ali, finalizado o prato, tava bem mais saboroso, porque aparentemente ele não tá 100% cozido, mas ele tá sim. Essa textura dele tá ótima. O meu no final ainda vai estar um pouquinho mais molinho, mas não estraga não, fica bom do mesmo jeito. Eu só que quando tá mais durinho fica melhor. Eu nem olhei o tempo da massa, eu fui colocando ali e fui resolvendo minha vida. E aqui agora a gente vai dar mais uma checada no tempero, tá, gente? A gente tem que checar o tempero quando tá finalizando, porque como eu te falei lá, eu tenho o shoyu tem a função de salgar, então provavelmente eu não vou precisar pôr mais shoyu aqui. Eu só vou pôr aquela diquinha que eu falei pra vocês, que é um pouquinho mais de água com amido de milho para dar uma engrossadinha. Porque para vocês parece que não tem muito caldo, mas tem, porque essa panela ela é oval, assim, ela é arredondada no fundo. Então embaixo disso tudo ali tem bastante caldo, porque para nós tá bom. Tem gente que gosta de mais caldo, não tem problema. Coloca mais água, faz esse negócio render, vai ficar bom do mesmo jeito. O importante é colocar sabor nisso tudo, que é um temperinho aqui, um temperinho ali. Essa é a misturinha que eu fiz. Coloquei em torno de uns 100 ml de água com o amido de milho e um pouquinho de shoyu. E vou misturar tudo agora, porque tá quente e o amido vai fazer o processo de engrossar um pouquinho o molho. Se vocês olharem na bordinha, vocês percebem que o molho já começa a ter um corpo, né? Ele acompanha tudo isso. Para vocês verem, não ficou um molho muito grande, assim, muito molhadão. Ele tá úmido, tem o molho, mas não tá tomando conta. Agora eu vou acrescentar aqui para vocês também um pouco de tempero. Eu tenho sempre no meu freezer um pouco de cheiro verde congelado, porque facilita a vida da gente. A gente quer cozinhar rápido, então eu acrescentei aqui um pouco de cebolinha e salsinha para finalizar, porque, gente, preserva o sabor e o frescor. Já estava um pouco difícil mexer com a minha colher de pau. Essa é a colher de pegar massa mesmo, então a gente já faz aqui a incorporação perfeita do prato. E tá terminando, viu, gente? Ficou muito saboroso. Eu indico você fazer de olhos fechados. Se quiser fazer idêntica a essa daqui, você não vai se arrepender. É um prato completo e muito delicioso. Sua família vai gostar, você vai se sentir bem em comer isso daqui, porque não pesa no estômago, teu organismo digere de maneira fácil, porque é tudo vegetal, né, gente? Até a proteína é de origem vegetal. Pro pessoal do veganismo ali, vamos só verificar se tem alguma coisa que eu passei aqui, acredito que não, é tudo vegetal mesmo. Talvez tenha ovo na massa, deve ter massa sem ovo para poder utilizar aí também. E assim, é um prato sensacional. Tá finalizando a receita. Tinha já feito um pouquinho de refogado da cebola, então acredito que ela ficou em torno de uns 30 minutos. Eu quero agradecer muito por você ter assistido o vídeo aqui comigo até o final. Se você não acelerou, melhor ainda, eu acredito que você já está vencendo a ansiedade
Não dá para ser ansioso. Acompanha, finge que está aqui comigo na minha cozinha e vem curtir junto comigo uma receita que eu fiz. Aqui eu fecho a panela, desligo o fogo, fazendo sinal aí de que acabou, tá tudo bem. Então é finalizado o prato, era a hora da gente abrir e sentar na mesa ali, todo mundo comer. E eu agradeço muito, gostou, se inscreve, dá um like aí, porque dar like significa que você achou legal o jeito que eu fiz o vídeo pra você. Se não gostou também não precisa dar like. E eu só queria agradecer mais uma vez pra você. Faça na sua casa, seja muito feliz. Obrigada por me acompanhar até aqui e não acelera mais o vídeo. Beijo grande.